Amados, amém? Eu sou o pastor Marco Aurélio da Igreja Redenção aqui de Aracruz e eu quero deixar uma palavra do Senhor para a tua vida, para esclarecimento, se é que você tem alguma dúvida acerca desse assunto. É que muito se fala por aí acerca do salário pastoral, né? Acerca das atividades ali de um pastor. E nós sofremos grandes perseguições porque as pessoas que não compreendem, né, não têm ali o entendimento das coisas da palavra do Senhor, às vezes até nos ofende, mas a gente tem que perdoar, né? E não entende que um pastor, se ele não recebe ali um salário que dá para ele sustentar a sua família, ele tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar, porque ele tem que sustentar a sua família. Se ele tem esposa e filhos, ele vai ter que fazer isso. Se ele está integralmente na obra de Deus, então para ele fazer um bom sermão, para uma pregação, ele vai gastar tempo. Um pastor que vive, sabe, o tempo todo, se ele só vive da obra, ele tem tempo para ele fazer visitas junto com a sua esposa, né, aos irmãos, né, auxiliar também no hospital. Ele pode fazer visitas a presídio. O pastor que tem tempo, assim, realmente para envolver completamente na obra de Deus. Essa igreja ainda não tem ali como remunerá-lo. Ele vai ter que trabalhar. E aí, às vezes, ele encontra outro problema. Porque se o pastor, ele não trabalha, está na obra de Deus, só envolvido na obra de Deus, muitos vão chamar o pastor de, né, até um palavreado meio chulo aí, não vou pronunciar, mas chamam ele que ele não trabalha, ele é uma pessoa assim, né? Já quando o pastor trabalha, ele está perdendo foco, porque ele está envolvido demais com o trabalho, então ele vai deixar de lado algumas ovelhas. Ele poderia se preocupar mais com as coisas de Deus, mas o pastor tem que trabalhar, né? Então você vê como que fica aí a situação às vezes, e o pastor ele tem que se desdobrar. Ele tem que orar até por esses perseguidores, porque essa é a vida de um pastor. Na realidade, a missão de um pastor é conduzir as ovelhas à eternidade, pela palavra de Cristo, nos ensinamentos bíblicos, né? Anunciando a Jesus Cristo como Salvador, né? E dentro desse processo ali, ele vai enfrentar grandes adversidades. Até o apóstolo Paulo, né, ele foi sustentado pela igreja de Filipos, naquele momento. Ele que foi um grande, né, que não gostava de ser pesado para ninguém, mas ele precisou. Então as mesmas bocas que vão falar que o pastor, ele não pode receber salário, são os mesmos que vão falar, quando o pastor estiver trabalhando, que ele deveria trabalhar só para a obra. Olha que coisa. O que fazer numa situação dessa? Permanecer no chamado, porque aquele que nos chamou é poderoso para nos sustentar, independente das adversidades, independente dos que vão se levantar contra o ministério pastoral. Nós não podemos parar a obra porque um está falando, o outro deixa de falar, um está pensando. Não podemos fazer isso. Por quê? Porque recai sobre nós a responsabilidade de enfrentar até a morte, se necessário for, para salvar a vida daquele que necessita, mediante ao nome de Jesus. Então, quando você estiver perto do seu pastor, ame seu pastor, ame sua pastora, se tem pastora na tua igreja. Seja leal, isso mesmo. Deus, ele preza muito pela lealdade. Cuidado para que você não seja, sabe, usado até pelo inimigo para poder causar aí, de repente, transtorno ou difamar alguém pelo simples fato de que você não tem entendimento da palavra. Se coloca no lugar do seu pastor. Tente se colocar no lugar do seu pastor e da família dele por um minuto sequer. Eu trabalho. A igreja que eu faço parte, foi estipulado ali que se entra uma renda dentro daquilo que se sobrar depois que pagar os gastos da igreja, na igreja ela tem um valor, um percentual que eles passam para mim.
mas não é o suficiente, que às vezes nem chega quase sempre não chega aquele valor, sempre é a metade, um pouco menos, às vezes alguns meses chega, muito difícil. Então eu tenho que trabalhar, e a minha jornada de trabalho às vezes ela ultrapassa, há dias que ultrapassa 7h30, 8 horas da noite, o dia todo, mas quando tem os dias de culto, eu fecho ali 6 horas e eu vou aos cultos nos lares, né? Mas a palavra que eu quero dizer para você é essa: ame o seu pastor, se coloque no lugar dele e entenda, a Bíblia diz em 1 Coríntios 9,14, quem trabalha para a igreja merece ser sustentado pela igreja. Isso significa ter o que comer, ter o que beber, ter o que vestir, pagar suas contas, sustentar sua família. Então lembre-se, meu querido, talvez eu estou falando até para um pastor nessa hora aqui agora, ou talvez estou falando para aquele que está metendo pau aí, falando mal. As mesmas pessoas que vão criticar o salário pastoral são as mesmas que vão criticar quando ele não tem salário, quando é insuficiente para ele manter-se, vão criticá-lo por talvez ele não ter o tempo suficiente para poder atender suas ovelhas como deveria. Então, se você é um desses, eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Deus te abençoe. Seja leal. Amém. Fique na paz do Senhor.